Você certamente já ouviu o termo mutação por aí, seja em reportagens ou mesmo filmes e histórias em quadrinhos. Fora desses contextos de ficção científica, onde ele está sempre associado a um superpoder ou uma característica fantástica, o termo mutação parece vir sempre carregado de uma conotação negativa, como se fosse algo necessariamente ruim. Mas será que é isso mesmo? Então, vamos lá. O que a biologia efetivamente chama de mutação? Mutação é qualquer variação no DNA, ou, dito de outra forma, qualquer diferença na sequência do genoma que o indivíduo possa ter com relação à sequência do genoma que foi estabelecida como referência para aquela espécie. Preste bem atenção nessa palavra, sequência referência. Veja que não é uma sequência padrão, ou seja, isso quer dizer que é apenas uma sequência que foi estabelecida como um parâmetro para comparação. Mas não quer dizer, especialmente no caso de humanos, que é o genoma perfeito, sem nenhuma alteração genética relacionada a doenças, uma sequência obtida de indivíduo perfeitamente saudável, se é que isso existe. Para entender bem o que é uma mutação, vale entender como que é a estrutura do DNA, pois é ela que é alterada. Se você ainda não viu o vídeo sobre organização do genoma, clica no link da tela ou acessa a playlist Simpósio Geneal. Essa alteração pode ser a troca de um nucleotídeo por outro, por exemplo, um A por um C. Pode ser a perda ou ganho de nucleotídeos, o que chamamos de deleções ou inserções. E pode ser até mesmo modificações em maiores escalas, quando acontecem alterações em nível cromossômico, uma deleção, uma duplicação, uma mudança de posição de grandes trechos de DNA. Quando acontece uma alteração em um mesmo lugar do DNA em mais de 1,5% da população, essa mutação passa a se chamar polimorfismo. A imensa maioria das mutações, ou variantes, que cada um de nós possui com relação ao genoma humano referência, não causa nenhum tipo de impacto negativo para a nossa saúde. Muitas delas estão relacionadas à cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, à nossa altura, peso e por aí vai. Outras tantas podem não ter influência em absolutamente nenhum aspecto do nosso corpo. Outras ainda podem contribuir levemente para algum problema de saúde, como pressão alta, por exemplo. Mas uma mutação dessas por si só não é capaz de causar aquele problema de saúde. Muitas vezes é necessário ter um conjunto de alterações genéticas diferentes, cada uma contribuindo um pouquinho para que a gente tenha um quadro de pressão alta, por exemplo. Ainda, muitas vezes, mesmo com um conjunto de alterações genéticas que nos deixa mais propensos a ter um dado problema de saúde, é apenas com a associação de um fator ambiental ainda que teremos aquela condição. Voltando ao exemplo da pressão alta. Podemos ter um conjunto de alterações genéticas que nos deixa propensos a ter pressão alta, mas uma alimentação balanceada, sem níveis altos de sódio, podem evitar o quadro. Mas, por outro lado, existem sim algumas variantes que por si só já são suficientes para causar algum efeito notável no indivíduo, uma patologia ou uma condição que afeta a sua saúde. Um exemplo é a acondroplasia, popularmente referida como nanismo. Uma única alteração em um gene, chamado FGFR3, causa uma falha de alongamento nos ossos longos do indivíduo. Quando pensamos na extensão da mutação, podemos ter basicamente 3 tipos. Mutação cromossômica, que é a alteração no número de cromossomos, como acontece na síndrome de Down. Mutação regional, que é a alteração no número de cópias de uma região do DNA ou da posição de um trecho, o que é chamado de rearranjo estrutural. E mutação de DNA, uma mutação de base única, ou seja, uma substituição ou inserção ou deleção. E como que elas acontecem? Geralmente, essas mutações acontecem por falhas em processos biológicos, como erros durante a duplicação do DNA ou outros processos que ocorrem durante a divisão das células. Esses erros não são incomuns de acontecerem. As células possuem mecanismos para reconhecê-los e evitá-los, mas mesmo assim, muitos deles podem acontecer. E isso não é de todo ruim. Na verdade, são graças a essas alterações provenientes de erros que a evolução das espécies pode ocorrer. Mas esse é outro assunto que não vamos abordar aqui nesse momento. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa nos comentários. O que a gente geralmente não pensa é que todos temos mutações ou variantes genéticas. São elas que nos tornam diferentes uns dos outros. Em muitos casos, essas mutações não mudam nenhuma característica detectada. Em outros, temos também que estar expostos a algum fator ambiental que contribui para a manifestação de uma característica para a qual já estamos propensos geneticamente. Mas, por outro lado, estima-se também que 1 em cada 200 pessoas tenha algum tipo de mutação em um gene relacionado com uma doença já conhecida. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal Geneal Ciência e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aproveita e também se inscreve no Simpósio Geneal pelo link da descrição. Até a próxima!